e você perde o medo da fome. Isso é uma libertação, é maravilhoso. É uma alimentação moderna, na verdade, é que é cheia de carboidratos. As pessoas têm muito medo de comer gordura, Leda. Uma demonização da gordura. E essa história é antiga e até política. Mas a gordura não te engorda, assim como o brócolis não te deixa verde. O assunto hoje é dieta intermitente e a nutricionista é a Nanda Miller. Nanda Miller, que faz os corpos dessas mulheres maravilhosas, tipo Débora Seco, tipo Juliana Paz, não são qualquer uma, né? Vamos começar com o começo dessa história. Você é nutricionista por formação. Isso, já tem 13 anos. Sou mestre em Ciências do Esporte também, me formei em Portugal em 2015, fiz o mestrado lá. E atuo em nutrição clínica já esse tempo todo. E como é que você faz para secar? Vamos começar pela história da Débora Seco. A Débora Seco engordou muito na gravidez, né? Sim, então, a Débora, o que aconteceu? Eu sempre conto essa história da Débora porque gerou uma polêmica muito grande na mídia nessa situação, nessa época. E, enfim, eu conversei muito, ela conversou abertamente, então não há nenhum problema em falar. A Débora, todos sabem, tem uma alimentação bem ruim, né? Ela sempre teve muito fast food, brigadeiro, então ela sempre foi de comer pouco, mas comer porcarias. Porcaria. É, sempre foi assim. E na gestação, óbvio, como toda mulher, a gente começa a pensar naquele outro ser, né, que tá dentro de você e que você tem que cuidar da saúde. Então ela até procurou uma nutricionista, mas foi mais pelas orientações convencionais, comer a cada 3 horas e talvez até muitos carboidratos para o que ela poderia comer naquele momento. Como ela não era acostumada a comer o tempo todo, ela acabou engordando. Então ela até deixou a alimentação dela mais saudável, mas talvez não deixou de comer as besteiras e engordou. Somou, né? Então assim, ali pelo 6º, 7º mês ela estava com 19, 20 quilos a mais. Como eu já cuidava da alimentação do Hugo, do marido dela, ela me pediu: Nanda, posso fazer alguma coisa? Eu tô desesperada. Falei: Débora, então a gente vai conversar, você vai comer comida de verdade quando tiver fome. E aí, assim, até o final da gestação ela foi super bem, o médico acompanhando, elogiando, porque aí ela parou de engordar realmente. Deu até a impressão que ela emagreceu, mas na verdade, porque quando a gestante para de engordar, ela dá aquela, né, desinchada. E tudo certo, tudo saudável. E após, né, depois do parto, a gente conversou também sobre uma alimentação que fosse diminuir risco de gases e tal, na Maria Flor, de cólica, né? Só que acabou que ela diminui gases e cólica em bebê? Para criança, assim, é importante que a mãe tenha uma alimentação normal, natural, não precisa restringir muitas coisas, mas evitar os alimentos que normalmente causam gases na gente, né? Os feijões, a lactose para as pessoas que têm uma certa intolerância, então isso pode evitar, né, as cólicas. É normal nessa fase o bebê ter cólica, mas aí a gente pode mas quanto amenizar, menos, melhor, né? Quanto menos sofrimento, melhor. Então, acabou que ela não conseguiu amamentar, então ela foi liberada para os treinos depois da recuperação. E nesse momento a gente deu uma apertadinha na dieta, porque afinal ela é atriz, trabalha com o corpo, é super determinada, ela já foi e voltou com aquele corpo, né, milhões de vezes, e tava tudo certo, o médico deu todo, né, alta para ela fazer atividade física. E a história do jejum intermitente, até você falou dieta intermitente, né, Leda, no início aqui. E é mas o quê? Jejum intermitente? É jejum intermitente e não é também dieta do jejum intermitente. Acho legal falar isso porque as pessoas confundem. É aquele tipo, como é que chama? Bulletproof? O Bulletproof, assim. o coffee. Ele é usado por algumas pessoas que fazem uma dieta low carb ou que praticam jejum. Isso tem pano pra manga, dá pra conversar muita coisa. Mas em que consiste esse jejum intermitente? Então, o jejum intermitente é o quê? Intermitente porque você faz o jejum um determinado tempo de horas e se alimenta, tá? Por que o jejum intermitente, ele funciona por emagrecimento? Porque durante o jejum, a gente produz menos insulina. E qual o significado disso? A insulina é um hormônio anabólico. Então, quando a gente secreta muito insulina, porque consome muito carboidrato, por exemplo, o tempo todo, a gente tem dificuldade de emagrecer. Porque a insulina, assim que ela é secretada para fazer o excesso de açúcar no sangue reduzir, tá? Ela manda um sinal para o corpo parar de queimar gordura e estimular o acúmulo de gordura.
Então, de forma resumida, eu comi um carboidrato, um pão, um arroz, um macarrão, tá? Um suco de fruta cheio de frutose também, por exemplo. A minha glicemia vai dar um pico. A gente não pode ficar com excesso de açúcar no sangue, né? Isso é tóxico. Em gordura. E aí a insulina, o pâncreas secreta insulina, e a insulina é como se fosse a chave que abre a porta da célula para colocar o açúcar lá dentro. Então, a insulina vai fazer com que a minha glicose caia rapidamente. Nesse momento, eu tenho o quê? Fome, mais vontade de comer. E a insulina secretada em excesso vai estimular o acúmulo de gordura no meu organismo. Então, esse excesso de açúcar que não foi usado naquele momento vai se transformar em gordura. E a gente sabe que durante o jejum a insulina fica bem baixa, então isso favorece a queima de gordura e faz com que a gente tenha menos fome também, né? E se a gente falar em horários, por exemplo, vamos inventar um horário? Vamos. Então, como é que é uma pessoa normal? A pessoa acorda, sei lá, 8 horas da manhã? Porque o jejum normalmente ele é feito nas horas, a gente aproveita as horas de sono, obviamente, e uma parte do dia. Pois é, aí que eu quero chegar. Ela começa a comer às 8h30 da manhã, então aí ela teria que parar, porque o protocolo que a gente mais usa é o 16-8. Tá? Então você faz... Traga aquele miúdos pra mim. Isso, você vai fazer uma janela de 8 horas de alimentação. A gente brinca então que abre a janela, né, um certo horário, e depois você fecha. Você usa 8 horas das suas horas ativas do dia para se alimentar. E depois eu quero falar também sobre o que se alimentar nessas horas, porque isso faz toda a diferença, tá? E aí você fecha a sua janela de alimentação e faz um jejum de 16 horas, tá? Então, basicamente, usa 4 horas da noite, 4 horas da manhã. Um exemplo bem típico. Tá. Começa a comer meio-dia e para de comer 8 da noite. Tá. Então, você estipula, ó, só posso comer a partir de meio-dia e depois das 8 da noite eu não posso mais comer. E se você acordar às 8 horas da manhã, 8h30, porque você tem, sei lá, alguma coisa pra fazer, ou trabalho e tal, você não toma nem café, nada? Eu, por exemplo, estou em jejum agora. Mas não é programado. É porque a gente... Depois que você ajusta a sua alimentação, você sente menos fome. E você perde o medo da fome. Isso é uma libertação, é maravilhoso, né? Então eu acordei hoje de manhã, por exemplo, e fui atender meus pacientes sem fome. E aí fui me arrumar e tal, pra ficar bonitinha, né? E aí vim pra cá. Não estou com fome, tá? A gente tá gravando esse programa 10:03 da tarde. A minha última refeição deve ter sido ontem, umas 10 da noite, talvez. E você tá bem? Não Super tá com vontade bem. de desmaiar, né? A gente não desmaia. Óbvio, é preciso ter uma adaptação, né? Você tem não que é se assim, começa hoje, já emburaca. Eu até brinco que pra jejuar ninguém precisa de orientação. Você precisa de orientação pra se alimentar da maneira correta na sua janela de alimentação. Então, isso tudo tem a ver com alimentação low carb, né? Alimentação Então, olha só, você comeu meio-dia, né? Digamos, não você Nanda, Tá. você, pessoa. Suposição. Comeu ao meio-dia, e aí comeu o quê? Verduras, legumes, todos os tipos de vegetais, plantas, tá? Verduras e legumes crus, cozidos, refogados. Proteínas, se a pessoa come carne, né? Proteínas animais, então peixes, aves, carnes, frutos do mar, porco, enfim, qualquer tipo de carne. E gorduras naturais, gorduras saudáveis. Porque as pessoas têm muito medo de comer gordura, Leda, né? Então é uma demonização da gordura. E essa história é antiga e até política, tá? Então as pessoas têm medo de gordura porque acham que comer gordura engorda, mas a gordura não te engorda, assim como o brócolis não te deixa verde quando você come, tá? Boa comparação. Então, na verdade, é mais fácil se você comer, por exemplo, uma banana com mel e granola, que é só carboidrato. É mais fácil isso se transformar em gordura rapidamente pela aquela questão da glicemia e insulina que eu te expliquei, do que se você comer ovos na manteiga, que é gordura e proteína. Porque a gordura ela não tem impacto na insulina. Por isso que as pessoas tomam Bulletproof Coffee, entendeu? Porque ela começa o dia de manhã tomando aquele café com gordura, que é manteiga e óleo de coco, que são gorduras naturais e que não fazem mal pro coração. E a gordura tem impacto zero na insulina. Então, é como se ela estivesse de jejum, porque a insulina dela não vai, não vai se mexer. Mas aquela gordura vai dar saciedade, vai dar energia, porque tem calorias ali,
tá? Então a ideia do Bulletproof é essa, é trocar o café da manhã. Não é comer tapioca, pão e o café com gordura. Aí não dá certo, né? Claro. Você Alguma coisa tem que ficar fora da história. É porque assim, na alimentação low carb, a gente tira o excesso de farinhas e cereais, que são alimentos que não participaram da nossa evolução, né? A gente evoluiu durante 2,5 milhões de anos comendo o quê? Plantas e animais. A agricultura tem 10 mil anos, a indústria tem 100 anos. Ou seja, então a alimentação moderna, na verdade, é que é cheia de carboidratos. Então as pessoas acham às vezes que low carb é uma dieta da moda, mas não é, é a alimentação natural do ser humano, né? Então vamos voltar. Meio-dia você comeu verduras e vale para legumes também, não, né? Legumes, assim, abobrinha, legumes de berinjela, quê? Ah, tá. Legumes light. Não vale para as batatas. Eu nem uso a palavra light, né? Porque esse tipo de alimento nem entra na alimentação. Mas você não usa a palavra batata também, né? Batata doce, batata baroa. Batata baroa. Batata inglesa que é o bicho, né? É porque ela tem menos fibra, tem um índice glicêmico maior, tá? Mas dependendo da pessoa, então é uma combinação pode usar. de tudo, né? Isso, de índice gordura, glicêmico, gordura, então, assim, é um xadrez. Carboidratos E nesse bons. xadrez a pessoa comeu alface, rúcula, abobrinha, berinjela, que carne, mais? azeite, Brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, tal, tudo, azeite, né? e Queijos, queijos, tá. nozes. Depois ela come de novo que horas? Ela comeu meio-dia. Na hora que der fome, ela vai comer essas coisas. Ela pode comer essas proteínas coisas. e vegetais. Ou ela pode comer uma fruta, se ela quiser. Ela pode comer uma fruta. Se ela tiver um bom nível de glicemia, não tiver resistência à insulina, não tiver nenhum problema relacionado a carboidratos, ela pode comer qualquer tipo de fruta, tá? Mas se eu quero emagrecer, quero controlar minha insulina, então eu vou preferir frutas com menor teor de carboidrato. Então morango, framboesa, mora, kiwi, maracujá, né? Essas frutinhas. Eu posso comer coco, que é uma fruta excelente, que tem baixo teor de carboidrato e gordura boa, dá bastante saciedade, né? Eu posso comer abacate também, tá? Então, há uma variedade imensa de... E depois você repete o jantar. E aí repete o jantar a mesma coisa que fez no almoço. Tá? E se você vencer os primeiros dias de fome absoluta, porque deve dar, né? Às vezes no processo de... Porque se você vai parar de comer a que horas mesmo? Que a gente 8 da noite. 8 da noite. Aí você nunca pode comer na rua, você nunca pode sair para jantar. Pode. Essa é a alimentação mais só fácil não que comer, tem pra né? comer fora de casa. Não, mas ninguém janta 8 da noite. Aí, isso tudo, na verdade, essa janela de jejum que eu te expliquei... É temporária? Ela é uma hipótese. Você pode... A primeira vez que eu fiz jejum, eu fiz a minha alimentação das 8 da manhã às 4 da tarde. Eu tirei o jantar, tá? Por opção minha. Aí você pode fazer a tua janela de jejum das, sei lá, das 3 da tarde até mais tarde. Você que cria, dependendo da sua rotina, da hora que você acorda, né, da sua vida. Mas não deve-se começar a fazer o jejum do nada, sem melhorar a alimentação antes. Porque se você tiver uma alimentação baseada em carboidrato, em farinhas, mesmo que integrais, o seu corpo está acostumado com essa oscilação de glicemia, então provavelmente você vai sentir muita fome. Então é melhor você passar primeiro para a proteína, né? Você fazer essa alimentação mais reduzir limpa, o carboidrato. reduzir o carboidrato. No lugar do carboidrato, você põe as gorduras boas. Então, eu tiro barrinha de cereal e coloco um coco, um abacate, uma castanha, né? Eu tiro o pão, eu coloco um pedacinho de queijo nos meus ovos. Eu faço ele na manteiga. E não é aquela história de comer só um peito de frango com alface e tomate, que é muito triste, né? Que por isso as pessoas desistem da dieta. É você fazer um legume puxado na manteiga, você fazer uma sobrecoxa de frango. Então isso vai dar mais sabor. Tu termina a refeição assim com aquela sensação de... mais feliz. E vai dar mais saciedade, porque você tem menos oscilação de glicemia, gordura sacia mais. Então, antes de fazer jejum intermitente, tem que reeducar a alimentação. Tá? Não dá pra fazer do nada, senão a pessoa realmente vai passar mal. Depois que ela reeducou e o corpo adaptou, entendeu que ele vai usar a gordura como fonte de energia, porque é mais ou menos assim, Leda, você imagina uma fogueira, tá? Pra acender essa fogueira, se eu jogo gravetos, ela pega fogo rápido, mas apaga rápido, tem que ficar jogando gravetos lá dentro, né? Só que se eu colocar um tronco, aquilo vai demorar mais, mas vai ficar mais tempo queimando. Então, os gravetos são os carboidratos.
Quando eu me alimento de carboidrato, para ter energia deles, eu tenho que ficar comendo carboidrato constantemente. E quando eu obtenho energia através da gordura, eu consigo ficar mais tempo sem comer. E a sua proposta dessa alimentação seria para sempre? Ou ela poderia variar em um determinado momento? Largar? Não, não é largar, mas assim, porque tem o carboidrato é muito sedutor, né? Ah, sim. Ele é muito gostoso. É. Então, de vez em quando, você... É o que eu falo até para os meus pacientes. Cada um morre por uma coisa, né? Tem um que Isso. morre pelo chocolate, tem um que morre pelo pão de queijo, Pela cerveja, pelo pastel, enfim, pela exato. cerveja. Eu como tudo isso. Porque o álcool entra como nessa dieta? Não entra. Entra. É que o álcool, assim, ele é uma caloria, tá? Então, por exemplo, a gordura tem 9 calorias por grama, o álcool tem 7 calorias por ml. Então, ele é uma bebida calórica, tá? Eu não posso exagerar. Ele não vai ter efeito na insulina, mas eu não posso exagerar porque tudo demais engorda, tá? Gordura, carboidrato, bebida, enfim. Mas a gente vai muito bem nessa alimentação, um vinho tinto seco, um vinho branco seco, que tem um baixo teor de carboidrato. Quem gosta pode tomar todo dia uma taça de vinho, que não tem problema nenhum, tá? E quando eu sempre falo assim, a gente não tem que levar nada com fatalismo. Então, quando eu explico para os meus pacientes sobre alimentação, sobre o que eles têm que mudar, eu falo, isso aqui que eu tô te passando é o ótimo. É o que a gente deve fazer na maior parte do tempo, mas não seja fatalista, nem dramático de, oh meu Deus, eu nunca mais vou poder comer um chocolate ou uma cerveja. Não é uma condenação. Não, não é uma condenação, entende? Eu gosto até de brincar com essas refeições livres, porque a gente tem que trazer para a realidade que ninguém faz 100% o tempo todo. Então, se você fizer o teu melhor na maior parte do tempo com o que você tiver, você já vai estar muito melhor que outras pessoas. Que antes, é verdade. E aí, eu digo que as exceções tem que valer cada gotinha de insulina. Se vai fazer, faz bem feito, entendeu? Não vai gastar insulina com bolacha, água e sal, né? Você come Não, vai logo, gastar com uma coisa gostosa. come logo um No meu brigadeiro, caso, né? um pão de queijo. No pão seu, de um brigadeiro. Tem que fazer opções. Né? Isso. E aí ela não termina, então, Não, essa é dieta, pra vida. né? É pra vida. É pra vida, porque é uma dieta muito rica, muito nutritiva. Ela te dá uma sensação de bem-estar maravilhosa, se descobre que fica muito mais disposto, mais saudável, a imunidade melhora, as pessoas relatam que diminui enxaqueca, sabe? Dorme melhor. Então não tem por que você regredir depois que você vê melhoras. E você sozinha vai criando a sua seleção com as coisas. Eu não imponho pra ninguém assim, você não pode comer muito disso, de alguma das exceções que ela goste. Porque naturalmente você vai comendo menos, você vai selecionar melhor os momentos que você vai usar. Você vai aprender aquilo, né? É um conhecimento. E não é sofrido. Eu falo autoconhecimento e conhecimento, que é a base de qualquer transformação, né? E tem dado resultado, porque você, por exemplo, tá linda. Obrigada. E as suas pacientes também, né? Elas estão. Até da Débora, né? Terminando o assunto que a gente falou, que eu acho interessante. Então, quando ela foi fazer a foto, ela tava lá linda, maravilhosa, né? Imagina, todo mundo, meu Deus, 2 meses depois do parto, você tá assim, que aconteceu. E ela, de certo, falou, fiz jejum intermitente, fiz jejum de 23 horas. O que aconteceu? Pegaram informação e colocaram como se ela tivesse feito jejum na gestação de 23 horas. E obviamente não foi, né? Ela fez aquela semana antes das fotos. Tá, e na vida real, quando você pega uma paciente grávida, você deve lidar diferente com esse jejum, né? Não faz jejum intermitente. Não faz jejum. Não. Elas podem comer só quando sente fome, isso não tem problema nenhum, até porque a fome aumenta na gestação, né? Então, ela vai comer mais naturalmente, mas não precisa comer por 2, né? Tá certo. Tá certo. Obrigada, Nanda. De nada. Super valeu, tá? Valeu. Finalmente entendemos essa história do jejum intermitente. Eu acho que ficou claro, né? Agora, Leia, se você gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, manda uma mensagem explicando, mas manda mensagem elogiando também, tá? Não vale não, se inscreve no canal, aperta aquele sininho para ser notificado do próximo vídeo e daqui a pouco a gente volta com outro vídeo. Valeu? Até mais!